Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, neste domingo, um domingo muitíssimo especial, porque hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos nos preparando para celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo vir, Jesus volta para junto do Pai. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 20. Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 20, que diz assim, acompanha comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra, por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, a primeira coisa que eu queria hoje aqui era explicar algo que às vezes faz confusão na cabeça de alguns cristãos católicos não muito esclarecidos. Uma vez eu fui participar de um terço em uma determinada comunidade e lá pelas tantas, nós sabemos que a oração do terço ela tem as contemplações, os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. E nós temos nos mistérios a Assunção de Nossa Senhora, e a Ascensão de Jesus. Então, a Ascensão é de Jesus, a Assunção é de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora ela foi levada pelos anjos. Jesus ele subiu para junto do Pai. Então, a gente precisa ter claro essa distinção, tá bom? Então, fiz essa pequena catequese para a gente não fazer mais confusão na nossa cabeça. Ascensão de Jesus, Assunção de Maria. Olha só, hoje Jesus ressuscitado, ele, antes de voltar para junto do Pai, nós escutamos durante toda essa semana, Jesus como que se despedindo dos seus discípulos e dizendo, é bom para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Eu vou mandar o Espírito da Verdade, eu vou mandar o defensor, o advogado, o paráclito. Então, hoje, nós celebramos a Ascensão, a solenidade da Ascensão de Jesus. Jesus, ele sobe, ele vai para junto do Pai, de onde ele veio. Mas antes disso, Jesus, ele dá aos discípulos o mandato missionário. E ele diz, ele afirma o que vai acontecer, como nós devemos nos comportar, o que vai ser sinal de que a sua presença ela vai permanecer conosco. Então, Jesus disse, vocês vão, anunciem o Evangelho a todas as criaturas, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não é Deus que condena, a gente se condena a partir do momento que a gente não crê e não quer crer. E ele diz, olha, vocês não se preocupem não, porque os sinais acompanharão
aqueles que crerem. Então, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar as pessoas. Se vocês beberem veneno, não vai fazer mal a vocês. Não se preocupem. E aí Jesus garante. Olha que bonito, né? Que diz aqui que o que os discípulos faziam era sustentado pela graça de Deus. Jesus, ele prometeu a nós, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. E essa promessa, ela se realiza. Ela se realiza. A igreja, ela não é uma empresa. Ela é guiada e conduzida pelo Espírito Santo e sustentada pela graça de Deus. E aí, Jesus, ele nos dá essa garantia de que ele permanece conosco. É bonito saber que Jesus, ele vai para junto do Pai e ele leva consigo a nossa humanidade. Jesus, ele ressuscitou não somente em espírito. Ele ressuscitou corpo, alma, espírito. Ele foi para junto do Pai, levando a nossa humanidade, e assim ele abriu o céu para cada um de nós, porque também nós cremos na ressurreição da carne. A gente professa isso no credo. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, Jesus, ele está lá junto do Pai. Mas ele também falou que um dia ele vai vir aqui de novo, uma segunda vez. E ele vai julgar a humanidade. E nós precisamos estar preparados, meus irmãos e minhas irmãs. Então, hoje, que nós possamos cumprir esse mandato de Jesus, de anunciar o Evangelho a todas as criaturas, com palavras, mas com obras, com gestos concretos, sabendo que ele nos acompanha, que a sua graça nos sustenta, que é ele que nos capacita. Nós não estamos sozinhos. Veja, os discípulos então saíram, pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra. Não é só a nossa boa vontade que faz a missão acontecer, que faz a evangelização acontecer. O Senhor os ajudava. O que seria do Frei Wilter se não fosse o Senhor me ajudando, me capacitando? O que seria de você na sua missão de ser pai, de ser mãe, na sua missão que você deve exercer no seu dia a dia, se não for Deus te ajudando? A gente não é capaz de fazer absolutamente nada, a não ser erro, pecado e coisa ruim. Então, é confiando nessa ajuda, nesse auxílio do Senhor, que a gente vai construindo, né? Ajudando a construir o reino de Deus aqui na terra. Que a gente possa ser dócil à ação do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu. Eu não podia terminar esse evangelho de hoje sem parabenizar as nossas queridas mães. Então, a você, mamãe, que Deus te cumule com todas as graças e bênçãos do céu. Muita paz, saúde e felicidade. Parabéns, até amanhã, se Deus quiser.